Vai ter quarta-feira de Libertadores no ano que vem, sim. Vai ter Welcome to the Hell, vai ter Morumbi Vermelho, vai ter festa de torcida recepcionando o busão, vai ter aquilo que a gente é acostumado, torcer numa grande competição internacional. São Paulo voltou, não vai pra pré, foi direto, contra tudo e contra todos. A gente ficou assim, ó, será que eu acredito? Mas o São Paulo tem aquela mania de repente nos surpreender, os jogadores se entregaram, foi com drama. Se não tiver drama, não é São Paulo. E eles conseguiram a vaga. Obrigado aos jogadores, obrigado a todos os torcedores, obrigado aos ingressos de R$5, que não acertam uma, mas pelo menos essa fizeram. E obrigado também ao cara, que eu vou falar muito nesse vídeo, aos caras que eu vou falar muito nesse vídeo, que é Fernando Diniz e eu, Raí. Vamos falar por que o Leco está renovando com o diretor de futebol Raí para a próxima temporada. Vamos falar por que Fernando Diniz vai ficar para a próxima temporada. E se não fosse o Raí, quem seria o próximo diretor de futebol e por quê? E eu vou te explicar por que a gente tem que confiar um pouquinho no trabalho do Fernando Diniz. Você que deu voto de confiança pro Jardine, você que deu voto de confiança pro Cuca, você que deu voto de confiança para tantos técnicos e tantos elencos que passaram aqui, você que passou comigo vários apertos nos últimos anos, vou te convidar a raciocinar comigo sobre o Fernando Diniz só um pouquinho. Mas por enquanto, nesse vídeo, a gente vai entender o que estava acontecendo nos bastidores do São Paulo sobre essas decisões, fechou? Mas antes, vocês já sabem, Network BG, roda a vinheta! Já conhece o nosso novo sistema P2P? Ainda não? Não perca tempo! Venha fazer um teste 24 horas sem custo. Sistema totalmente anti-travas e anti-bloqueios. Além disso, damos a garantia do ótimo funcionamento. Se travar, nós, da Network BG, devolvemos o seu dinheiro. Lembrando que o nosso sistema P2P é compatível com TV Box e celular Android. Até mais! Galera, se vocês já compraram alguma vez algum pacote aqui da Network BG no canal, primeiramente, muito obrigada a vocês que seguem os parceiros. Eles têm agora uma nova tecnologia anti-trava. Então assim, eu comprei, mas travou, aí a minha internet não era legal, tudo mais. O que aconteceu com a Network BG? Graças ao canal e a parceria com o portal spfc.net, a Network BG cresceu bastante. E aí eles foram melhorando o portal deles, eles foram melhorando as redes sociais, e aí eles foram melhorando também investimento em tecnologia. E daí eu ganhei um presente deles, uma TV Box. E eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando eu instalando essa TV Box e como que funciona essa tecnologia anti-trava. Ó, agora não trava mais com esse TV Box. Fechou? Então, para você que já teve, pode testar de novo com essa nova tecnologia. E se você nunca testou a Network BG, são mais de 3 mil canais livres por preços super acessíveis. Então, aqui embaixo na descrição vão estar todos os detalhes. Fechou? Agora bora falar de Raí e Fernando Diniz. Vamos entender que o Raí chegou aqui em dezembro de 2017, depois do diretor de futebol Vinícius Pinotti, aquele que foi diretor de futebol na época de Rogério Ceni, aquele que ajudou a trazer o Centurion, tava lá desde a época, primeiro ele tava no marketing na época do Aidar, ajudou em toda a saída do Aidar, depois ele foi pro futebol, enfim. E aí o Raí veio nessa transição, que foi quando o novo estatuto chegou. O Raí tinha se preparado, fez vários cursos para ser realmente um gestor de futebol. Ele foi o primeiro diretor de futebol na história do São Paulo profissional. Primeiro diretor executivo que realmente estudou, que realmente se preparou para estar ali, que realmente tinha um notório conhecimento, como diz o novo Estatuto do São Paulo, um notório conhecimento do mercado. E ele teve um contrato de 2 anos com salário fixado. Contrato esse que acaba agora no dia 31 de dezembro. Até dia 21 de novembro, estava determinado que o Raí ia ficar. Mas
só iam alterar o contrato dele. O que ia alterar o contrato dele? Aliás, o que vai alterar o contrato dele, porque um monte de coisa aconteceu, e agora a notícia é que o Raí fica para a próxima temporada, ele será o diretor de futebol de 2020, sim, no São Paulo. O novo contrato do Raí é que ele será como dos jogadores. Vão haver metas e bonificações. Então o salário dele será reduzido. Se ele bater uma meta, vamos supor, redução de investimentos, mas teve mais título ou teve mais rendimento, mesmo com menos investimento. Isso é uma meta. Título é outra meta. E aí ele vai tendo bonificações com um salário reduzido. Esse será o novo contrato do Raí. Até dia 21 de novembro, essa era a proposta, era isso que estava na mesa. Só que por pressões internas políticas que vocês conhecem bem, vocês viram a entrevista do Daniel Alves, o São Paulo é um ambiente tumultuado e conturbado, o qual os jogadores sentem muito, quem tá fora quer entrar, quem tá dentro tá uma bagunça, é uma panela de pressão. A gente sente isso, digo eu como sócia do clube, que frequenta academia, que frequenta, já frequentou mais piscina, que frequenta outras áreas, frequenta ginástica, faz dança lá no clube. É uma panela de pressão, não é um clima legal estar no clube, principalmente quando o clube vai mal, principalmente em ano de eleição, que é o que vamos entrar. Daí o Leco, até dia 21 de novembro, como estão acontecendo já algumas manobras políticas para as eleições do ano que vem, que vão acontecer em dezembro, pensou em colocar no lugar do Raí, como diretor de futebol, o Carlos Belmonte. Quem é Carlos Belmonte? Na fila do pão. Já fiz aula de dança com ele, com a mulher dele, inclusive, lá no clube. O Carlos Belmonte, hoje, ele é diretor social. Ele é diretor social lá na parte do clube, ele que cuida. Ele é um dos grandes responsáveis pelo sucesso atual de São Paulo no basquete, no NBB. Tá indo bem, da torcida tá indo lá apoiar, de agora tá vendendo ingresso, de estar profissionalizado, com atletas realmente jogando, de ter patrocínio, desses esportes amadores do social estarem ganhando vida, estarem ganhando profissionalização. Mas é um conselheiro. A estratégia política do Leco, colocando Carlos Belmonte, e que foi parar em toda a mídia, por isso que acabou não se concluindo, era que o Carlos Belmonte virasse diretor de futebol, como vocês já viram em outras situações com o próprio Leco. O Leco já foi diretor de futebol, hoje ele é presidente. O Juvenal já foi diretor de futebol, já foi presidente. O Aidar foi diretor de futebol, depois foi presidente. Então, isso é um caminho na estratégia política do São Paulo. Então, era colocar o Carlos Belmonte na direção de futebol, dizer ao público, olha, ele vai entrar lá no lugar do Raí, porque o Raí não tem pulso para fazer uma limpa no CT. Se o Raí não tiver esse pulso para fazer, Leco, eu acredito que é porque você não dá a carta branca. Eu não acredito que um cara como o Raí, tem o gol de letra, um cara preparado que rodou o mundo, conquistou o mundo, inteligente, que não tá nesse cargo há 2 anos à toa, que enfrentou vários desafios políticos internos que a torcida mal sabe, vocês sabem muito bem. Eu não acredito que esse cara não consiga fazer uma revolução no CT. Eu acredito que se ele não fez, é porque o presidente, que é o topo dessa pirâmide maluca, não deu carta branca pra ele. É o mínimo que eu posso imaginar. Não que é o mínimo, eu tenho certeza que é isso. Hashtag fica a dica. Então, voltando. A desculpa seria essa, olha, o Raí não rendeu o que nós esperávamos. Se a gente comparar com os últimos 10 diretores de futebol, incluindo o Leco, rendeu mais. Não rendeu o que a gente esperava. Então ele não tem esse peito para fazer a limpeza que a gente precisa. Então a gente vai colocar o Carlos Belmonte, porque agora a gente precisa de um conselheiro político nesse último ano para ele fazer uma limpeza no CT. Oi? Você não consegue sentar com um cara igual o Raí, que fez curso na FIFA, fez MBA na FGV, fez um monte de curso por aí, de gestão mesmo, pra estar ali. Ele foi preparado para isso, ele estudou isso, ele rodou outros clubes.
Você não consegue sentar com ele e falar, olha, a gente tem que fazer uma limpa aqui. A gente precisa fazer algumas mudanças. Cara, não, né? A estratégia política dele era essa, colocar o Carlos Belmonte para no final colocar o Carlos como candidato à presidência em dezembro. Só que não aconteceu por 2 motivos. O primeiro motivo é que isso se espalhou muito rápido. E daí os outros grupos políticos ficaram, e aí, Leco, o que você tá fazendo? Tem outros nomes aí na fila. Já existe uma guerra interna acontecendo, por isso um monte de movimentação. O segundo lugar que isso não aconteceu foi a classificação e o posicionamento dos jogadores. Então, gente, para tudo agora. A gente vê, para tudo agora. Agora. São Paulo classificou e a gente vê os jogadores colocando foto com o Raí. Esse é o cara. Esse cara que levou a gente aqui, ó. A gente oscilou, não deu certo. Todo mundo tá com problema no departamento médico. A gente lesionou, a gente não ficou bem. Mas esse cara trouxe a gente aqui, ó. A gente tá na Libertadores por causa dele. Esse é o recado dos jogadores quando eles postam aquela foto lá. Foi esse o recado. Os jogadores fizeram o Raí permanecer. Os jogadores. E aí agora, se você parar tudo e observar times como o Cruzeiro, qualquer time, pega um time que você quiser, o Fluminense, os jogadores mandam nos clubes, mas de uma forma negativa. O São Paulo tá acontecendo, se você reparar no Brasil, uma coisa exatamente o contrário. Os jogadores estão se unindo. Eles já passaram seu recado através do Daniel Alves. Ó, a política interfere na gente. A política vem parar no CT. É difícil trabalhar no São Paulo. Tá aí a resposta dos últimos 10 anos. Por que São Paulo não ganha nada? Contrata e não ganha. Eu não consigo entender mais o São Paulo. Daniel Alves explicou pra vocês não entenderam? Daniel Alves explicou tudo. Então o que eles passaram foi, esse cara aqui, ó, o Raí, esse cara aqui foi o que levou a gente lá. Só que tem um monte de outras coisas acontecendo no CT, que é muito mais difícil, demora anos pra você conseguir mudar. Então, é a união dos jogadores que a gente tem que começar a enxergar agora. O recado que os jogadores estão passando, liderados por pessoas como o próprio Daniel Alves. Acredito que internamente, pelo Hernanes e o Diniz, tá, fica aí. A torcida tá pegando no pé, você não tá rendendo, você veio como promessa e não rendeu, você se separou com a esposa, o físico não veio certo, N motivos, mas não tá rendendo, fica aí no banco, não é teu momento. Então a gente tem que ler um pouco do momento. Vou falar desse cara que leu o momento bastante, que na minha opinião sabe o que tá fazendo e que fica e tem que ser apoiado pela torcida, Fernando Diniz. Por que primeiro tem que ser apoiado pela torcida? A gente passou os últimos 10 anos com Michel Bastos derrubando o técnico, com Ganso derrubando o técnico, com Cueva derrubando o técnico, com tudo quanto é jogador que passou por aqui fazendo panelinha, Cícero derrubando o técnico. Todo mundo, não, porque o fulano de tal fez panelinha com o ciclano de tal e eles estão derrubando o técnico. A gente sofreu com isso. Hoje eu vejo isso acontecendo, porque o Thiago Neves falou, a gente sabe o que é passar isso. A gente sabe o que é ficar 2, 3 meses vendo um elenco se arrastar em campo. Putz, eles querem que fulano caia. Então a gente passou os últimos anos com isso, com vários elencos rachados com técnicos, e se derruba técnico. Quando não era o técnico que era derrubado, era o próprio Leco que derrubava o Muricy, que o Leco tem dessas. E isso era uma coisa que acontece no futebol brasileiro, é algo realmente para se sofrer e que atrapalham os times. Aí agora que a gente tem um elenco que tá unido, há quanto tempo a gente não vê um elenco unido? Há quanto tempo? Quando ficou unido ano passado com a Aguirre, veio a crise do Citão, desuniu tudo. Foi onde a gente perdeu o brasileiro. Vocês lembram? Aí a gente tem um elenco unido que pede a vinda do Fernando Diniz, porque conhece a trajetória dele, de quando ele estava no Audax, conhece de como ele estuda, do modo ofensivo dele jogar. Deu até aquela confusão lá do Mancini, que ele saiu, foi de um dia para o outro, Fernando Diniz veio, já foi direto enfrentar o Flamengo, porque os jogadores se uniram e foram falar, aí, a gente quer o Fernando Diniz. A gente discutiu todo mundo e chegou nesse consenso. Você pode trazer o cara?
E eles trouxeram. Você vai escutar quem? São os jogadores que entram em campo, são os jogadores que todo dia vão ser treinados pelo cara. São os jogadores que tem que gostar do cara mesmo. Igor Gomes, Juan Fran e Pablo falaram depois da classificação do jogo contra o Inter. Eu vou começar falando o que o Igor Gomes falou. Presta atenção. Presta atenção. Que eu quero te perguntar aí nos comentários. Você pode até discordar comigo, você tem todo o direito. Mas, por favor, respeite a minha opinião. Há quanto tempo você não vê isso no São Paulo? Defendo com unhas e dentes a permanência do Diniz. Eu falo isso de coração. Ele dá a vida pelo clube, pelos jogadores e pelos funcionários. Vocês não veem o que esse cara faz. Eu nunca vi nada igual. Eu acho que eu nunca treinei tanto na minha vida. Ano que vem é um ano de consolidar. O Igor Gomes ainda aproveitou para dizer que o Fernando Diniz trabalha todos os dias até umas 9h10 do CT. O cara chega cedo e sai tarde. Estudando, passando dinâmica, falando com as pessoas, entendendo, vivendo São Paulo. Juan Fran. O Juan Fran, cara, pra mim ele é a melhor contratação do ano. Escuta o que esse cara falou. Nós acreditamos no Fernando. Não podemos ficar trocando de treinadores. Muita troca de treinadores não faz bem pro clube, não é bom para o time. Há coisas que precisamos melhorar e nós vamos melhorar. Ele tá dando coração por esse clube. Temos que confiar nele. Juntos com a torcida, faremos um grande 2020. Temos que pensar positivo e confiar. E não ficar pensando que não vai dar certo e ficar trocando de treinador toda hora. 2020 vai ser um grande ano para nós. Parei na parte que ele falou que nós não podemos ficar trocando de técnico toda hora. Faz mal ficar trocando de técnico toda hora. Um cara achei bem, fala uma coisa, parece que a culpa é desse cara. Quem consegue fazer um trabalho, beleza, o que aconteceu com o Flamengo é uma coisa diferente. É a exceção e não é a regra. No futebol brasileiro, o que aconteceu no Flamengo é a exceção e não a regra. De um treinador vir e dar certo em 4, 5 meses e ganhar tudo. É a exceção, não a regra. A gente precisa agora de continuidade. A gente precisava de união, a gente já conseguiu união. A gente precisava de elenco, a gente tem grandes nomes. Se não vender muitos jogadores da base, manter alguns jogadores da base, manter alguns dos veteranos, não todos, e trazer um outro cara, poxa, se manter essa união, gente, união de vestiário, superação, olha, desculpa, não é bem o combo ilusão, mas é nisso que eu acredito no futebol, nesse tipo de energia. Pablo, a gente tá muito feliz com o Fernando, é um trabalho que a gente vê resultado. A forma que ele gosta de jogar, a gente se identifica. Os jogadores, só posso dizer que os jogadores estão felizes com ele. Além dele, o Thiago Volpi já tinha dado entrevista dizendo que é o melhor treinador que ele já teve na vida. O Daniel Alves também já tinha falado bem dele. E até o Hudson, que não tá jogando, também já tinha falado bem dele em entrevistas anteriores. Lembrando que ele tem 52% de aproveitamento em 16 jogos, de 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Cuca, quando saiu, tinha 55% de aproveitamento. Gente, 16 jogos, dá pra ver o quê? 16 jogos com crise política, com um monte de jogador entrando, num elenco que você não montou, com o campeonato andando, vindo de várias eliminações, com a torcida já topê da vida, não sei o quê. O que dá pra fazer em 16 jogos? Ele conseguiu a vaga pra Libertadores. Então, gente, para pra pensar. O que a gente estava precisando nos últimos tempos? O que outros diretores de futebol não conseguiram fazer que o Raí conseguiu fazer? A gente precisava de união de elenco, a gente teve um elenco que pediu o treinador e pediu pro treinador ficar. Eles peitaram, ó. Tá saindo na mídia que o Leco não vai continuar com o Raí. Tá saindo na mídia que ele não vai conseguir, que o Fernando Diniz não vai ficar. O que os jogadores fizeram? Ficaram quietos? Eles fizeram Raí e o Diniz ficar. Algum motivo tem. E a gente não tem ideia do que acontece de verdade do outro lado da política e do CT. Então, por não fazer ideia, a gente só tem que acreditar em quem defende as nossas cores dentro de campo. Porque são eles que vão lutar pela Libertadores no ano que vem. É neles que a gente tem que confiar. São eles que a gente tem que apoiar. Então, se eles falam, é o Fernando Diniz que a gente quer, eu tô com eles. Tô fechada com o elenco. Eles vão pra cima. É isso que eu penso.
Porque de resto, eu vejo o Leco querendo tirar o Raí, que é um cara que estudou, pra pôr um conselheiro político. Que vai ser um cara que ele vai colocar como candidato à presidência de 2020. E não um cara que ele pensou, putz, é melhor que futebol. Por isso que tem já pedido de impeachment e provavelmente se renove aí para janeiro, por enquanto com 50 assinaturas. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. E a gente ainda vai falar mais de Fernando Diniz e Raí com mais detalhes. Quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Me diz o que vocês estão achando do Fernando Diniz, se vocês discordam muito do meu pensamento, se vocês acham, meu, mas ele é assim, ele é pardal. Para e pensa. Nos últimos anos. Em 2017, que não faz muito tempo, que era a gestão Leco, o quanto a gente conseguiu, o quanto o Raí ainda tá blindando os treinadores que passaram. É normal? É normal 4 técnicos por ano? Para e pensa. E me responde aí embaixo. Grande beijo pra todos vocês.